Oi, galera, eu sou a Vanessa. E eu sou a Roberta. E nós somos o Podstéricas. E este é o nosso primeiro episódio do podcast. E a gente tá recebendo... E a gente tá recebendo a Mariana Mendes, nossa sexóloga convidada, que vai falar sobre o tema pedido nas nossas redes sociais, que é libido. É um tema bem polêmico, né, Mari? A gente verdade. que é gineco geral já ouve bastante, imagina tu. E a primeira coisa que as pacientes quando vêm, né, e as amigas também, quando vêm conversar com a gente sobre a libido, eu sempre a primeira coisa que eu falo pra elas, assim, que me vem à cabeça de gurias, a gente nunca foi estimulada, né? Desde a adolescência, só parar pra pensar. Os nossos amigos da adolescência, quando faziam 12, 13 anos, já recebiam fotos de mulher pelada, já começavam a ver filme pornográfico, se juntavam para ver filme pornográfico, e a gente não tinha ideia do que estava acontecendo e ainda era meio castrada, né? Nós somos uma geração de mães que não teve muita orientação como nos orientar, e ainda nos colocavam uma certa culpa porque elas tinham muito medo que a gente engravidasse. Né? Então já começa desde muito cedo a castração da nossa libido. E se a libido não é um botãozinho, né? Que a gente aperta, vem a libido. Chegou, né? Não, ela tem que ser alimentada visualmente, olfativamente, auditivamente. Então, é uma coisa que não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, principalmente para nós mulheres. Então, a gente queria uma pessoa que falasse disso mais tecnicamente, com propriedade, assim, né? Que a gente até tem isso na residência, tudo. Mas não de uma maneira tão profunda como tu, que fez uma pós-graduação. Então, a gente quer que tu te apresente, conte um pouquinho dessa tua história da sexualidade. E já a gente começa a introduzir esse assunto que... E tentar tirar um pouco dos mitos que giram em torno da libido, porque até colegas médicas nossas, a gente recebeu perguntas, assim, de colegas médicos, ainda com algumas coisas que já deviam ser de conhecimento geral, né? Por quê? Porque ainda a nossa cultura ainda é muito machista e a gente, como a Roberta falou, não é muito estimulada a essa parte sexual, educação sexual na escola. Por exemplo, na minha época de criança, a gente sabia como é que os seres humanos se reproduziam através das abelhas polinizando. O que tem a ver, cara? Nada a ver, né? Mas eu tive aula com uma freira que nunca deve ter transado na vida dela. E ela dizia assim pra mim, olha, a abelhinha vai lá, pega o pólen na florzinha, leva pra outra florzinha. E é assim que nascem as crianças. E eu ficava pensando, nasce da onde, gente? Por qual buraco? Né? Então a gente tem uma cultura assim desde a infância que nos cerceia, né? A gente não tem muito acesso a esse assunto. Não, e só aí... Bom, né? Não me apresentei, eu já vou entrar atravessando, assim, né? Mas só aí a gente pode ver vários aspectos da sexualidade que já começam errado. A sexualidade, ela começa a ser apresentada pra gente da forma reprodutiva, quando, bem, na verdade, ela deve começar muito antes, né? Pela busca do prazer, da experimentação, né? Então, assim, a gente já pensa em sexualidade de sexo reprodutivo, quando, Exatamente. bem, na verdade, não é isso. Não tem nada disso. Tem uma frase que fala que sexo é tudo menos... sexualidade é tudo menos sexo. Ela é tudo, absolutamente tudo menos sexo. Ela é convivência, ela é autoconhecimento, ela é relacionamentos, ela é tudo menos o ato sexual. O ato sexual é o final, que qualquer bicho faz. Qualquer animal faz, né? Então, assim... É instintivo, É instintivo. Então, assim, claro, nas escolas acaba que, enfim, reproduz uma cultura nossa de ensinar a questão bem reprodutiva mesmo. A mulher tem o útero, tem a vagina, o homem tem... Nem sei se fala... Eu nem me lembro o que aconteceu, como é que me foi explicado na minha escola. Eu acho que eu nem tive, talvez. Eu não tive. Deve ter sido pólen coisa de mesmo. planta, Foi abelha. Abelha, as plantas. Peixes também, fungos, as ovas, aquelas não coisas. sei, Os girinos, que se... É isso aí que a gente tem de reprodução. E é um negócio E muito por louco, muitos né? anos foi Bizarro. assim. E há muito pouco tempo, assim, até muito pouco tempo, eu dava aula de educação sexual no colégio que a minha mãe era diretora, né? De quinta série até o terceiro ano do ensino médio. E, cara, as perguntas que saíam, porque eu dizia assim pra mãe, passa uma caixinha pra eles fazerem perguntas. Anônimas. Aí, anônimas, eu vou lá no dia, dou a palestra voltada pras dúvidas deles. Saía cada coisa que eu não conseguia acreditar. Inclusive, perguntas assim, ó, é pelo mesmo buraco que faz xixi que nasce o nenê? A galera nunca se olhou no espelho, né? Não se conhece. É uma coisa muito...
grotesca de se pensar no ano de 2022 que isso ainda aconteça, né? Mas tem bastante, né? Eu recebo diversos relatos ali através do Instagram, né? De pessoas que... Tem uma que botou, doutora, eu me formei no Anchieta, escola bem conhecida, né? De Porto Alegre. Em 2010, e a gente nunca teve nenhum tipo de orientação, tanto que com 13, 14 anos tem vários meninos que não têm a menor noção do que é, o que não é, né? Bom, mas me apresentando, meu nome é Mariana, sou médica ginecologista sexóloga, exatamente. Mas é que eu sou dessas, né? Eu vou misturando o assunto e tal. E aí eu fui estudar sexualidade, depois que o meu interesse maior foi depois que eu tive filho. Porque, de verdade, eu fiquei achando que as pessoas estão muito perdidas, assim, em tudo, em relacionamentos, em tudo, né? E aí, inicialmente, eu achava que a gente tinha que ensinar as crianças. Daí, agora, eu acho que a gente tem que ensinar os adultos para ensinar as crianças. Sim. Sabe? Porque tá todo mundo perdido. Exatamente. O meu consultório, assim, o meu público é de mulheres de 30, 40, 45 anos. Esse é o meu público, né? E eu vejo que nessa idade ainda surgem questões que era para elas terem lá com 12 anos, né? Sim. Então, assim, o que me ocorreu? Me ocorreu que tá faltando educação, né? E por isso que eu fui estudar sexualidade. Então, depois que eu virei mãe, eu pensei assim, cara, como é que eu vou ensinar meu filho? É muito louco isso, né? A gente não sabe. E aí, eu sempre fui um pouco assim, isso aqui é machismo, os homens, E agora que eu tenho um filhinho homenzinho, eu fico pensando assim, cara, mas quem ensinou os homens, sabe? Exato. Tipo assim, a gente tem um monte de homem lixo, assim, que a gente considera lixo, que as atitudes são lixo, tá. Mas tudo bem, quem é que falou pro cara, olha só... Tu não vai, ainda que seja uma liberdade a pessoa poder pegar uma revista e, né, se tocar ali com a revista. Mas, assim, isso é legal? Isso é uma construção saudável da sexualidade ou isso é o que tem? Sim. Porque por muito tempo, né? Foi assim. Eles não foram ensinados a se importar com o outro, só com eles, né? Agora eles consomem online, né? Exato. Não tem mais revista, mas eles consomem muito conteúdo pela internet. Aquele Xvideos, aquele... O site azul, tal do site azul, que é... OnlyFans. OnlyFans, Então, assim, é por isso que eu me preocupei em estudar isso, né? Agora até tô montando aí um projeto que tá ficando muito legal, que é para educação de pais. Educação sexual para pais, né? Sim. E o objetivo é justamente esse, porque assim, a gente gosta muito de falar que os adolescentes estão muito perdidos. Tá, e a gente, né? Que tipo de orientação a gente tá podendo dar para esses adolescentes, né? Então, assim, na construção da sexualidade de uma pessoa, primeiro vem a questão do autoconhecimento, né? Experimentação, autoconhecimento, entender como é que funciona tudo do seu corpo, depois poder entender como é que o teu corpo reage em contato com o corpo do outro, e aí depois a preocupação com o outro. São 3 etapas. Sim. Né? Então, assim, pensando nas meninas, as meninas não têm primeiro o estímulo do autoconhecimento. Então, elas entregam a sua sexualidade na mão de alguém, tomara que a pessoa seja muito legal para poder, né, tornar a vida sexual dessa mulher boa. E o menino... Porque isso vai marcar pro resto da vida, vai marcar pro resto da vida. Esse início já marca pro resto da vida. E o menino também, em contrapartida, ele é muito estimulado de um jeito muito, assim, agressivo, tosco. Então, ele também não cria aquela necessidade de se importar com o corpo do outro. Exato. E aí, lá no futuro, a gente quer que, como um conto de fadas da Disney, eles se encontrem. A gente tava conversando. Tem um amor e não acontece. Eu e a Nessa sobre isso, e aí eu falei assim, quem quer rir tem que fazer rir, já diria Capitão Nascimento. Né? Exatamente. Mas você sabe que nós vivemos uma pandemia de relacionamentos superficiais, eu acho que muito também por causa disso, né? Porque as pessoas foram ensinadas em que elas têm que se dar muito o prazer e a felicidade, mas não foram ensinadas que elas têm que tolerar várias coisas do parceiro, que né? é uma troca, que elas têm que é uma troca, que elas têm que dar muito de si pro parceiro e tolerar algumas coisas, né? Eu sempre disse pras minhas amigas, né? Porque eu sou ótima conselheira, mas eu sou péssima pra seguir conselhos. Real. Mas eu sou ótima conselheira. E eu sempre digo pra elas, cara, vocês têm que se relacionar com uma pessoa em que vocês tolerem os defeitos, né? Porque se tu for procurar o cara perfeito, não existe, né? Estamos Vanessa, longe disso. Verdade. É verdade. Eu vou repetir isso aí de novo. Depois eu vou escutar o podcast. Te olhando no espelho. Não, para. Não posso... Hoje em dia eu não posso reclamar, graças a Deus. Pois é, e aí, Mari,
a gente vai pesquisar, vai olhar, vai ler, né? E tudo isso é uma questão cultural, né? É uma questão da gente construir uma nova cultura. Porque tudo foi construído há muito tempo atrás, né? Começa desde muito cedo, né? Essa coisa da castração do sexo da mulher. Porque desde muito cedo os homens já perceberam, tipo, só a gente sabe de quem é o filho, entendeu? Então, como é que eu vou proibir, como é que eu vou limitar ela? Eu vou dizer que pra ela isso é feio. Pra nós, eu tenho que espalhar a semente, né? Esses dias eu ouvi essa frase de um colega ginecologista, quase não acreditei. Não acreditei. Não ouviu. E as mulheres não, para as mulheres é feio, para as mulheres não dá, né? Sexo é uma coisa que é só para reprodução. Então, agora, esse caminho ao contrário que a gente está conseguindo construir desde ali da década de 70, quando começou a anticoncepcional, né? Para nos dar uma libertada da questão da gestação, aí depois preservativo. Então, é bem o que tu falou. Eu vi um post teu falando sobre... a gente já começa perdendo a virgindade, né? Não é perder a virgindade, é ganhar sexualidade. E, claro, com responsabilidade, até rimou. Mas é tudo isso que a gente vai ter que reconstruir com os nossos filhos mesmo, né? A gente está se dando conta disso, né? E tem que pensar com relação a isso para os nossos filhos. E até coisa assim, a gente vê, eu tenho meu gurizinho já tá com 9, já tá começando esses questionamentos, né? E realmente abordar o assunto com ele é difícil, mas a gente tem que tentar deixar que as dúvidas venham à tona, né? E que a gente possa esclarecer de uma linguagem que ele entenda. Eu acho que o grande problema, às vezes, é a linguagem. Eu dei uma aula também de educação sexual para uns adolescentes, e um deles me perguntou... doutora, a senhora acha que tem que ter educação sexual nas escolas? Eu disse, eu acho que tem, só que, claro, adaptando a linguagem para cada fase, né? Então, esse teu projeto... E para cada realidade também, E para cada né? realidade. Esse teu projeto vem muito a calhar, porque às vezes, eu falei para eles têm 14 e 15, eu disse, eu não posso falar o que eu disse para o tio aqui para uma criança de 9 anos, para o meu filho, né? E ele vai... traumatizar e não vai querer falar mais sobre isso. Então, tudo é uma questão de adaptar para a idade, né? E para a realidade, como tu falaste. Então, nós já chegamos a um consenso, uma primeira resposta para uma das minhas perguntas para Mariana, que era quais os pilares da libido, né? Do que se norteia a libido, o que consiste ela. Um deles é o autoconhecimento, né? Do autoconhecimento corporal. E o que mais que a gente pode, assim, o que faz a libido estar ok ou estar uma droga? Assim, o que é, por exemplo, libido para vocês? Para mim, seria o surgimento de um desejo sexual. É o desejo né? sexual, Na verdade, libido é uma energia vital, que ela pode ser direcionada para qualquer área da vida. Então, assim, nossa, eu tenho um tesão por trabalhar, adoro trabalhar, meu Deus, tesão. Sabe aquela mulher voltando, assim, que tu te volta completamente pro trabalho, só quero trabalhar, desempenha super bem o seu papel. Ela tem uma energia que tá ali sendo concentrada em uma situação, tá? A gente sempre pensa o libido como energia voltada pro sexo, mas ela pode estar voltada para qualquer outra coisa. Pode ser para criação de filhos, pode ser... O ideal seria que a gente pudesse dividir essa nossa energia. Sabe? Então, libido é energia. E o que eu tenho visto muito, e vivo também, né? Essa semana até posso falar um caso pessoal, né? Então, assim, tô de TPM. Vanessa também, né? Trabalhei horrores essa semana, tô cansada, não sei o que. Vai sobrar alguma energia para troca? Né? Então, assim, obviamente que eu chego, recebo no consultório mulheres completamente esgotadas com a rotina, trabalhando das... 8 da manhã até as 6 da tarde, pegando um transporte, chegar em casa, cuidar dos 2 filhos, não sei o que. Daí chega o maridão lá, 10 da noite. Bora. Querendo. Vamos lá, guerreira. Ai, meu Deus. Ai, vai logo. Exato. Vai logo, pelo amor. Vamos resolver isso tudo bem, Vamos resolver isso em 5 minutos. Aí ela fala que não tem libido, na verdade... Pode ser que ela tenha libido, se ela tiver condições para isso. Então, assim, um dos pilares... Acho que uma das coisas pra gente entender o que é libido é isso, é energia. E pra onde tá indo a nossa energia, né? Sim. Uma vez eu assisti na pós-graduação uma aula que eu achei sensacional, que ela fala um negócio que eu achei legal.
Como é que funciona o homem, por exemplo? O homem, de manhã cedo, ele é acordado pela natureza com uma ereção matinal, maravilha. Daí, ele pode dar um jeito nessa ereção matinal, ele pode tomar banho, ele pode, sei lá, qualquer coisa, rapidamente ele fica lá, ufa, que legal. Legal sentir essa sensação gostosa e tal. Partiu. Fui trabalhar, feliz, né? Tomei meu banhozinho, fui trabalhar. Começa a receber ali um monte de insight, WhatsApp, um monte de WhatsApp, de baixaria, de não sei o que. Então, o cérebro dele, ele tá sempre recebendo informações legais sobre, né, uma questão sexual, né? Aí chega em casa, vai lá na mulher, coitada, a própria mulher lá, chega, tá branca de tão cansada, ele vai lá e vai encoxar ela querendo qualquer coisa. E aí ela fica, olha só, tu só pensa nisso. Exato. Sim, ele realmente só pensa nisso, porque a natureza dele pôde proporcionar isso. E a testosterona ajuda muito também, né? Muito, exatamente. Aí a mulher tá lá, acordou. Abaixo de mau tempo, cansada, com o homem cutucando, ela já ficou com raiva, né? Aquilo ali já ficou uma raiva, me deixa que eu tenho que tomar meu banho, vou arrumar, vou ter que levar a criança na escola, eu vou ter que fazer a comida pro não sei o quê, vou ter que ir, tô atrasado pro trabalho, chega atrasado no trabalho, um monte de gente enche o saco dela no trabalho, ela tá lá estressada, que não aguenta mais, menstruou, ficou cansada, menstruou, chegou em casa, daí o cara vem cutucar ela e ela fica puta da cara. Por quê? Porque ele não entende que ela tá cansada. Ele não entende que ela tá cansada. Porque os estímulos naturais do homem estão muito mais presentes que na mulher, né? Então, assim, é isso. É a gente entender que a libido é um conjunto de coisas, né? Que ela vai ser estimulada por um conjunto, por como tá a tua vida. Assim como, por exemplo, às vezes eu abordo isso na terapia sexual, né? No consultório. Eu falo, olha, tu não percebe que às vezes no período de férias, que tu tá mais tranquila, vamos dizer, vocês estão viajando. Pode... Ah, não, doutora, aí sim. Aí flui. Claro. Tá lá, é tempo, né, Mari? É tempo. Eu acho que também é tempo. A gente vem de uma geração muito workaholic, que o importante é tu estar trabalhando. Se tu não estiver trabalhando durante a semana, à luz do dia, tu é uma vagabundo, e né? A mulher então, é muito tu não pode tirar aí, um turno da semana, Deus o livre, tu não tá trabalhando. Mas por que não? Tu não pode estar lá fazendo as tuas coisas, descansando, olhando um filme, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem vários filmes surgindo, né, pro nosso público. E que não necessariamente são pornográficos, né? Mas são sensuais, que estimulam. E então, não posso estar uma tarde em casa assistindo filme, de repente me conhecendo, né? Tentando estimular para quando, né, a parceria chegar em casa, a gente resolver de uma maneira melhor. Mas até é uma cobrança pessoal também, né? Eu acho que culturalmente, hoje em dia, a sociedade cobra muito mais das mulheres do que dos homens, porque a gente tem que ter uma jornada dupla, né? Casa, trabalho. Porque se você não trabalha o suficiente, você é uma deitada nas costas do seu marido, né? Ai, eu queria tanto isso, gente. Eu nunca era o sonho da minha vida. Era o sonho da minha vida. Ai, gente, sempre quis. Deus. Não. A Vanessa não, a gente nasceu guerreira. Ai, eu queria ser herdeira. Eu queria ser herdeira. Mas a gente nasceu guerreira. Então, tudo bem. Né? E aí, então, a gente se cobra muito porque do que as outras pessoas vão pensar de ti, né? Pai, eu tô trabalhando estupidamente. Bom, tu trabalha demais, aí tu não cuida direito dos teus filhos, teu marido fica desassistido, vai arrumar outra fora, né? E se ele arruma, tu aceita, porque tu pensa, mas também, né? Eu não dou assistência, abre pra concorrência, é bem isso, né? Então, a gente tem uma mentalidade viciada no que culturalmente nos foi passado pelas nossas mães, de uma sociedade de 1950. Foi passado para elas, né? A gente ainda tem pensamentos de 1950. Não, e a gente como mulher, nós somos muito cruéis, assim, com nós mesmos. Porque se a gente sabe alguma coisa, ou se a gente descobre a gente julga, a gente fala que, ai, tu viu fulaninha. As mulheres que têm muita libido e que são sexualmente super bem resolvidas, acabam, às vezes, sendo criticadas por nós mesmas, né? Exatamente, então a gente tem que também fazer a meia-culpa. O que deveria ser o contrário, exato, E aí, uma coisa até que também surgiu nas perguntas ali pra nós no podcast, né, Nessa, que a maternidade também, né? A maternidade surge. E aí tem muita paciente que diz, doutora, depois que eu tive filho, eu nunca mais tive a mesma... Não, mas eu também não. Mas, gente, isso é normal, claro. Não. É que eu sou mãe solo, né? Mãe solo é assim, ó, toda oportunidade que tu tem é oportunidade, não dá pra deixar passar. Não dá, porque pode ser a última. Primeiro que é hormonal, anos, né? Entendeu? Ai, que engraçado. Não, mas E segundo, que a gente se realiza muito como mãe, né? E aí acaba, tipo, aquela coisa, a gente é mãe, né? Realizou aquele sonho, e o marido ficou.
Né? E a exaustão materna. E a exaustão. Que eu acho que é o principal fator. Gente, a gente tá tomando uma espumante porque a gente tá comemorando nosso primeiro episódio. Exatamente. Tá? Só pra esclarecer. Não, mas assim, agora falando desse negócio, tu falou assim, porque o marido... Não, a gente deveria... Aí que tá. A gente deveria ser estimulada a também ter essa necessidade. Sim. Tu vê, a primeira coisa que tu falou foi, o marido. Não, deve ser interessante pra gente também, né? Essa questão de voltar a ter... De voltar a ter uma vida sexual, voltar a se achar bonita, voltar a se achar interessante, né? Então, assim, devia ser uma... Mas não... Mas até tempo pra se achar bonita a gente tem que ter. Mas eu acho que um ponto crítico aí dessa... Porque foi uma pergunta bem enfática, assim, que surgiu exatamente um caso. Uma puérpera, tá? Bebê com 7 meses, se não me engano. Falou que não tinha voltado a libido, ela já não tá amamentando livre demanda, então, mas amamenta ainda, e é zero libido, zero. Daí, a gente tem que pensar primeiro na exaustão materna, porque noites mal dormidas, né? E 7 meses já deve estar jornada dupla daqui a pouco, né? Tá trabalhando, tá em casa. Começa a trabalhar, daí tu tem que trabalhar, daí tu fica preocupada com a criança em casa, como é que tá, ou se tá em casa, ou se tá na creche, né? Chega em casa cansada do trabalho, é aquela noite inteira, que pode ser que o bebê durma de noite bem, mas pelo menos uma vez vai acordar. Porque 7 meses eles acordam, na maioria das vezes. Não, e não é nem o bebê, é a mãe, né, gente? É a mãe não dorme. A mãe não dorme. A pobre mãezinha não dorme, gente. O que é essa mãe? Aí, claro, né, que tu chega exausta, estrupiada, né? Tá ali cansada, daí o cara vem cheio de amor pra dar. Aí tu pensa, vou cumprir minha obrigação. Só que não. Só que não é pra ser obrigação, dormir. Vou cumprir minha obrigação ali conjugal ou vou dormir? Vou dormir, né? Eu tinha uma paciente que ela era muito querida, assim, e aí um dia ela chegou, assim, à beira de um ataque de nervos, porque a nenê dela acordava de 2 em 2 horas. E o marido dela, eles eram super sexualizados antes da criança nascer. Sim. Então, ele não via problema em ter ereções porque ele, assim, no momento que ela acordava pra dar mamar, depois que eu dava... Ela disse, doutora, tu tá entendendo que toda vez que eu acordo, eu me mexo, ele já tá pronto? E aí, então, eu tenho que dar mamar me preocupando que ele vai querer coisa depois... Coitada, que pressão. Que ela disse que antes isso era legal. Eu disse, não, mas é super compreensível. Mas dá pra rotar pra ele, gente? Então, não, dá serviço pro homem. Ela disse, ele não vê problema, porque ele acha que tá tudo bem se eu já tô acordada, é porque dá pra emendar. Daí eu disse, então a gente tem que organizar isso aí, que aí a rotina tá pesada mesmo. Mas é que é uma demanda muito grande. São 7 meses, tem toda a questão. Se ela ainda amamenta um pouco, tem questão da prolactina, que é antagonista da gente, pra gente poder ter uma relação. É muito cerebral também, né? A gente tem que lembrar que é uma coisa fisiológica, né? Exatamente. A gente produz... No momento que a gente vai começar a ter um relaxamento sexual, a gente começa a produzir dopamina, que é um neurotransmissor. Só que esse neurotransmissor, ele é bloqueado pela prolactina. Então, meninas que estão amamentando, não sofram. Sua prolactina está bloqueando mesmo. Você não vai ter tanto desejo. Vai ser mais difícil, vai precisar de mais estímulo. É normal. Então... Sim. É isso, são escolhas. Aí tudo a isso, vida, são escolhas. Tudo isso. Escolhas, e é tudo isso a gente tentar entender o próprio corpo, a questão hormonal. Exato. Nós não viemos com os mesmos itens de fábrica dos homens, né? Nós somos a libido feminina cíclicas, né? É muito multifatorial, né? Muito mais do que dos homens. Fora eles são muito arco-reflexo, assim, né? Fólio, visual, já estão com ereção. Mulher não. Se eu tô preocupada com alguma coisa, ou se eu não tô gostando do meu corpo de algum jeito, não consigo ficar pelada na frente dele. Sabe? Tu te bloqueia. Quem é a mulher que no período pós-parto, nem digo imediato, digo assim, né? Notou que o seu corpo, sua barriga ficou mais flácida e se sentiu desconfortável. Acho que todas. Existe uma que não pensa, minha barriga. É igual bexiga murcha, tá mole. Né? Cara, é igual bexiga murcha. Fica chateada, não adianta. Enche o balão, esvazia o balão, fica aquele negócio ali. É assim a barriga da mulher então, pós-parto. amiga de 7 meses, seu bebê de 7 meses. Quando seu bebê ficar com 9 meses, vai ficar ruim igual. Fique tranquila. É assim mesmo. Vai melhorando aos poucos. Melhora com o tempo. Muita paciência, muita calma nessa hora. É aí que entra a parceria, né, do marido e da mulher, né? Porque o cara tem que ser compreensivo nesse momento, ajudar, né? Ajudar não, participar efetivamente, cumprir, né? Porque ele tem a mesma participação que a mulher. E aí entra nosso papel como mães, que nós 3 temos filhos homens, né? Então, criar homens feministas vai, né? Com essa ideia. Eu sempre falo, é o meu lema de vida, eu não posso criar um bosta. Não posso. Gente, não dá, Vanessa, daqui a 20 anos, se isso acontecer... Aí mostrar pra ele essa gravação.
E essas questões hormonais, Mari, teve uma outra pergunta também no nosso Instagram sobre o anticoncepcional, né? Que ao mesmo tempo que o anticoncepcional veio para nos libertar, né, da carga da gestação, o anticoncepcional nos tira dessa ciclicidade, né? De que tem momentos do mês que eu tô super bem, tem outros que eu não tô bem, e aí, né, vamos ter que me adaptar. Não, o anticoncepcional, ele nos ajuda a ficar mais lineares, mas ao mesmo tempo ele pode também dar uma regulada na libido, né? Então, as pacientes perguntam, doutora, e agora? Toma o teu anticoncepcional? Não toma? Eu disse, bom, a gente vai ter que estimular a cabeça, então, pra gente poder tomar o anticoncepcional. Acho que é mais ou menos por aí, né? Assim, ó, por exemplo, o que eu vejo, tá? A gente começa realmente tomando anticoncepcional muito cedo, mas qual é a outra alternativa que a gente tem, por exemplo, para meninas que começam a ter relação com 14, 15 anos, né? Então, assim, a gente pode botar um DIU, a gente pode ter todas essas alternativas, mas às vezes o que está mais na mão acaba sendo o anticoncepcional. Anticoncepcional oral. Então, tendo em vista isso, às vezes tem meninas que ficam tomando, né? Tem 30 anos e já tomam há 15 anos anticoncepcional, né? E aí, com certeza, elas não conhecem o seu corpo, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que medir várias coisas. Então, como é que tá a vida dessa mulher? Como é que tá a relação dela com o corpo dela, com a família dela, com quem ela está se relacionando? Como é que tá a relação dela? Hoje mesmo atendi uma menina, assim, extremamente deprimida, né? Então, assim, essa pessoa deprimida, ela não vai ter condição de ter desejo sexual. Não vai ter a energia. Ela não vai ter essa energia. Então, ela não vai conseguir, né? Então, a culpa, muito provavelmente, é muito mais do estilo de vida que ela tá, né? Do sedentarismo, de tudo isso, do que do próprio anticoncepcional, né? Sim. Tem estudos que mostram que mulheres que usam métodos contraceptivos, anticoncepcionais orais combinados e tal, se sentem mais seguras para investir numa relação sexual e tem mais libido. Sim. Assim como tem mulheres que não usam métodos contraceptivos e fogem, né, de eventos sexuais porque tem muito medo de engravidar. Então, o medo de engravidar também pode ser paralisante. Sim. Então, assim, vou te dizer, estudo não há. Sim. Tá? Tem estudos os estudos são muito controversos, assim, e o que vai, na verdade, importar mais é como está a vida dessa mulher. Outros exemplos, no consultório, chega a mulher, doutora, acho que eu tô com falta de libido. Tá, então vamos ver, como é que é, se acontecer da gente parar de tomar pílula, não vamos usar nada. Tu tem condição de usar só preservativo? Não, pois é. Tá, e se tu engravidar? É horrível, é ok. Eu engravidei nessa fase. Eu parei de usar anticoncepcional e falei, se acontecer, ok. Tô disposta a isso. Já tenho, né? Tô numa fase legal da vida, tenho uma idade ok. Se acontecer, tudo bem, tô disposta. Então, eu engravidei desse jeito. Sim. Né? Agora, se vem uma pessoa assim e diz, não, doutora, não posso engravidar. Bom, então vamos ver. Que método a gente pode usar? Não quero botar DIU porque tenho medo. Tá. Não quero botar implante porque já usei, sei lá, não gostei, sangrei. Ok. Tá. Vamos se cuidar como, então? Vai preferir não, né? Na graça de Deus. Na graça de Deus, não dá. Assim, outra coisa que eu acho importante, às vezes eu vejo feminismo, né? Mulheres assim, mas eu acho que às vezes ele é um pouco distorcido, tá? Sim. Eu acho que assim, de verdade, até tem essa questão do anticoncepcional pro homem, né? Eu Mariana, tá? Eu, Mariana, não na posição de médica, eu fico meio com o pé atrás, porque eu não ia confiar meu útero pra um cara, entendeu? Eu concordo. É verdade. Gente, meu úterozinho tá aqui, ó, quem vai cuidar dele sou eu. Exato. Então, assim, eu acho que, agora a gente que tem filho homem, a gente tem que ensinar que eles têm responsabilidade. Isso no meu curso eu botei bem claro. Quando a gente fala de sexualidade pra meninos e meninas, a gente tem que botar... A responsabilidade é dos dois. Os dois. É dos dois. O cara tem que saber quando é que é como é que é o ciclo hormonal da mulher, como é que é o período fértil dela, o que ele vai fazer. Ele tem que saber. Tá usando anticoncepcional, não tá? Mostra pra eles o ciclo feminino, eles Exato, tem que saber, entendeu? Tem que saber o que é uma menstruação, Então, assim... Acho que, ok, é legal, que bom, isso é bom, pode trazer consciência para os homens no futuro, de tipo, estou me cuidando, não quero. Mas, assim, a responsabilidade é muito compartilhada. Eu também acho. Né? Não, com certeza. Então, assim, ainda que tem muitas mulheres que falam, porque eu vou usar só... eu vou parar de tomar e vou usar só preservativo. Tá, mas aí que tá, tua parceria tá disposta a isso? Tu tá disposta a isso? Porque tem muito isso, né? Às vezes as mulheres não querem usar. Sim. Aí tu acaba entrando numa questão que tu engravida absolutamente sem querer, de uma pessoa absolutamente que tu não quer, e aí? Sim. Entendeu? Então, acho que a gente tem que cuidar muito essa questão também. Então, voltando, olha, eu fui lá longe, né? Não, mas é porque a gente tá falando de contracepção, mas lembrar que o preservativo também é prevenção de outras coisas, né? Exato. Então, é a responsabilidade dos dois, tanto pra gestação, quanto pra doenças sexualmente transmissíveis, enfim.
Então, tem que ensinar as duas coisas para os dois, né? Tanto a contracepção quanto a prevenção. E aí, então, o anticoncepcional é isso. Vai depender muito de como é que tá a tua vida, se tem outras influências de outros fatores. Se a gente pode ou não parar o anticoncepcional, porque não adianta só dizer, minha vida tá uma droga, é o anticoncepcional. Não, vamos revisar tudo, como é que tá, né? Então, isso tudo que a gente tem que avaliar para poder... Tem que achar o culpado. Muitas pacientes também acabam perguntando das medicações psicotrópicas, né? Que dão uma redução na libido vertiginosa ali. E aí eu sempre pergunto para elas, bom, tu tem que conversar com o teu psiquiatra, porque a depressão, por exemplo, também reduz a libido. Então, tu não vai tratar a depressão, tu vai estar sem libido igual, né? Então, tem que ver melhor fármaco... Melhor tu tá te sentindo bem, exatamente. E aí tu vai estar aberta aos estímulos, né? Ai, mas o remédio não me deixa ter tesão de jeito nenhum. Bom, o tesão da mulher não é só hormonal, ele precisa de outras coisas, a gente precisa, né? Eu enfatizo muito isso, a gente precisa de estímulos. Janta, a gente precisa de presente. Sempre ajuda. E eu acho que muito ali na relação sexual, agora chegar num ponto que também foi outra pergunta ali do no @podestéricas, que o estímulo sexual ali na relação, né? As preliminares, né? Os homens, vários, não acham necessário um tempo de preliminar adequado, assim, que seria pra mulher. Fica duro agora, meu filho. Não, é assim. Vamos lá. É agora. Aí, ó, pra quem tem marido, namorado, ou tá ficando com um crush. Crush é coisa de velho ou não? Como é que não, é? Só tá por fora. A gente é cringe. A gente é cringe. Pra mim, crush tá super in. Se você está... Aqui, ó, recadinho. Se você está com um crush... que acha, né? Bobagem preliminar, essa coisa para na frente dele e fala assim, ó, vamos lá, amigão, levanta aí agora. E não me vem com esse negócio de dois tapas no pandeiro, acabou o samba. Não. A gente quer forró. Rir, tem que fazer rir. Não dá pra ter vergonha, né? De falar, eu quero isso, eu gosto daquilo. Porque... mas assim, eu até entendo que nos relacionamentos iniciais a menina fique com vergonha, assim, né? De falar que ela... Porque a gente tem essa cultura que a mulher não pode pedir. Tá, mas aí vem, ó, de novo. Tá errado, tá, mas peraí, de novo a gente tá metendo pau também nos caras, tá? Quem ensinou o cara que ele deve ser? Nós somos mães, então, assim, vamos ter que ensinar. Mas assim, a mãe, tipo, você não é mãe do seu namorado. Vou falar aqui pra câmera. Você não é mãe do seu namorado. Mas, assim, então, eu acho que assim, quando que devia ter sido começado antes? Mas não foi começado, bom, querida, então vamos lá. Vamos organizar a vida e vamos dizer, olha, eu quero isso, eu preciso disso. Não tem uma frase que diziam que era, eu solto meus boi, mas eu prendo minhas cabritas, mas, né, gente? Não, a mulher tem que se sentir à vontade de conversar, de falar tanto quanto eles têm. Ainda se sentem muito e a gente mesmo conversar, né? Se mandar as coisas, como eles se mandam. Tô toda hora mandando ali putaria no WhatsApp, mas o problema é que o nosso é meio idiota, né? Manda uns ticos vestidos de Papai Noel. Mas as coisas, vou te dizer... Que as coisas mais legais que eu recebo de coisas são dos meus amigos gays, entendeu? Mas as coisas mais legais que tu vê. Mas porque daí eu acho que é feito de outra forma. Não é um pinto de Papai Noel. Meus amigos gays, eu amo vocês. Continuem mandando. Eles estão nos ajudando. Podem me adicionem no grupo. É só babado aquele grupo. Sempre bom ter um amigo gay no grupo. Outra questão, Mari, a gente tá falando mais de engravidar, né, e tal, mas também tem as pacientes que estão na nossa idade, né, perto do climatério. Fala por ti, por ti. Vem. Eu, uma moça da minha idade. Uma jovem senhora. Então, e a questão hormonal também tá mudando, né? Sim. A mulher não muda só mensalmente, ela vai mudando ao longo de toda a vida, né? Metabolismo e o colágeno, minha filha, nunca mais serão os mesmos. Exato. Não, tem uma coisa que é muito incrível, eu notei depois da maternidade, talvez tenha acelerado, como isso aqui desmancha, né? O derretimento facial. O derretimento facial. Gente, amiga, não dá nem pra ser muito magra, entendeu? Se emagrecer, perde aqui as bolas nem de quero chá. mais, gente, Xuxa Meneghel. Adoro ela tá a Xuxa. Linda. Ela, pra idade dela, tem 60 anos. Ela está muito bonita, mas assim, ó, me dá uma dor no coração de ver o que aconteceu com o rosto dela com o tempo, mas, sabe? amiga, ela tem idade. 60 anos. A gente, eu ia me injetar dele colágeno na cara. Amiga, isso depois a gente vai falar no próximo podcast. Não exige dela, ela tá Doutor linda. Maurício de Quadros, eu te amo. Tem 60 anos, amiga. Não, eu acho que ela tem 50, 55, não acho é 50. Não, tem a mesma idade de uma tia minha. Picos. Não, mas sabe o que eu acho? Eu gosto da Xuxa, né? Eu também adoro ela. Mas nós somos
baixinhas da Xuxa, né? A gente queria ser Paquita, tudo. Coitada dela mesmo. Com certeza eu queria ser Paquita, mas eu nunca... Não tinha como. Mas deixa eu falar uma coisa. A Xuxa, ela assume... E eu acho um negócio legal, tá? Ela assume a idade. E ela assume que ela não faz procedimento. E ela assume que ela amava sol, que ela torrou no sol. Que ela torra no sol, que é uma delícia ficar no sol, né? Sim. E ok, ela paga o preço disso. O preço do sol. E eu acho legal esse posicionamento dela, que ela tá ali. Entendeu? Tá ok. Mas eu acho que o envelhecimento é uma coisa chocante, assim, né? Pra mulher. Porque é bem isso. A gente tem um start de uma hora pra outra e olha... E parece que a gente tá derretendo e caindo tudo. E até ontem era tudo em cima, né? Mas aí que tá. Eu acho que o mesmo insight que a gente tem disso, assim, que sabe o que acontece? Quando a gente era criança, a gente pensava numa pessoa de 40, 45 anos, uma velha. Uma velha. E a gente chegou. Né? Então a gente... 24 era já idosa. Né? Então, assim, a gente chegou. Então, assim, a gente tá chegando aí e a gente tá pensando, nossa, só um pouquinho. Eu acho que é o mesmo pensamento da adolescência, tá? Exato. Tu tá saindo da idade da infância, que tu tá todo lá cheio de coisas, passa pra idade de adolescente, que tu vê o teu corpo mudar muito rápido, a tua cabeça mudar muito rápido, mas parece que nada tá se situando, tá um troço meio bagunçado, assim. Sim, né? Eu acho que é essa sensação, fica uma coisa meio bagunçada. Fica uma coisa meio bagunçada. Aí depois tu te estabiliza e tu aceita aquilo ali e ok, vamos lá, vamos tocar a vida. Então, mas eu acho que também é uma coisa muito de educação. A gente foi educada pra ver mulheres envelhecendo muito e acabando a sua vida na menopausa. Na menopausa... Menopausa acabou a vida sexual também. Tá ali, acabou, já cumpriu o teu compromisso, teve ou não teve filho, é isso aí. A minha avó dizia uma frase célebre, que ela dizia assim, agora eu vou sair da vitrine para minha filha entrar. Ah, que horror, coitada. E aí, coitada, aí eu vi a minha avó de chambrezinho. Sim. E chinelinho de lã, vozinha aos 50 anos. Isso, não. Entendeu? E hoje eu vejo a minha mãe com 70. Exato, tá batendo um bolão, entendeu? Exato. Não é? Mas é exatamente isso. Então, a gente foi educada. Assim, é tudo educação, gente. Assim, a gente foi educada de um jeito diferente. Educação e as nossas estímulo. Filhas não vão mais ver assim, dessa forma, sabe? Eu acho que pra elas, talvez o período da meia-idade. Sim. O que eu vi? Uma série de meia-idade. A Rainha Elizabeth. Tem um episódio que ela fica em crise, assim, porque ela se sente na meia-idade e a Jacqueline Kennedy veio toda lindona. E ela fica assim, nossa, mas eu já tô na meia-idade, essa mulher tá super linda ainda. Ela ficou uma crise. Ai, não vi, vou ver. É legal. E então, assim, a gente tem que ter essa... Eu acho que isso é mudar o jeito como a gente enxerga e mudar o jeito como a gente aceitação, né? Aceitação. Mas ainda que voltando... é uma das coisas que acho que tu tem que ter muito em trabalhar alta durante libido, a vida. Porque não tem como tu te libertar sexualmente se tu não te aceita. O corpo que tu tem, a idade que tu tem, as roupas que tu tem, até a tua condição financeira, entendeu? Porque se tu não tá bem com as tuas coisas, como é que tu vai conseguir te doar pra outra pessoa? Não tem como, né? Exatamente. E a questão hormonal, de novo, voltando, né, Mari? A testosterona, né? Porque também é a coisa do momento, né? As pacientes e as amigas chegam, Robs, e aí, como é que é essa história de testosterona? Isso chip aí, da né? beleza. O chip. E aí, meu Deus, por onde eu começo, né? Pra explicar a história da testosterona, que são raríssimos os casos em que existe alguma indicação. E não existe contraindicação. O que eu falo pra todas as pacientes é o seguinte, testosterona é bom, é maravilhoso, é ótimo. Ótimo, qualquer pessoa que usar vai se sentir muito bem, porque ela é um hormônio anabólico, ela vai fazer construção. Então, tu vai se sentir mais disposta, tua musculatura vai ficar mais firme, mais rígida, né? Mas ela não é um hormônio que faz parte do corpo feminino. Exato. Né? Hoje em dia, as sociedades, né, de ginecologia, sociedades de endocrinologia, elas não são condizentes com o uso da testosterona em larga escala, como está se usando, né? E a única indicação que a gente tem é para desejo sexual hipoativo na menopausa. Então, a gente tem que excluir outras causas para poder fazer o uso. Então, é proscrita no Menacme. Exato, exatamente. Então, assim, a gente não deveria usar. Estamos usando? Estamos. Estamos gostando? Estamos gostando. As mulheres estão amando. Só que, assim, tem consequências também. E eu acho que quando a gente vai fazer o uso, já que a gente... Eu, pelo menos, acho, assim, que não tem bem certo e errado. Tem errado, mas, assim, não tem bem certo e errado. Quem quer usar, usa. O que vai fazer? Só que, assim, a pessoa tem que ter consciência. Eu acho que o profissional que vai prescrever tem que dizer, olha... Vai acontecer. Tem risco de você ficar calva, tem risco de você ficar pura espinha. Sabe a entrada de cabelo aqui do masculina, que tem aquela entrada? Vai começar a acontecer isso. Queixo quadrado. Queixo quadrado, formato. Eu faço atendimento, né, na clínica de uma dermata. Ela falou, Mari, tá ficando cada vez mais difícil, porque é muito difícil remodelar o rosto das mulheres. Sim. Né? Então, assim, as pessoas acabam usando de um jeito indiscriminado. Exato. Então, assim, dependendo da dose, tem coisas piores, né? Então, quando chega uma paciente... hepática, renal.
Exato. Então, hipertrofia clitoriana, né? Que fica um tiquinho. Já vimos. Fica tipo um mini pênis, assim. Mas assim, o que eu digo, tá? Para as pacientes, é bom? É bom. Na faculdade, eu tive um curso de uso de... Como é que era? Uma coisa de drogas, assim, tá? E a única coisa que eu me lembro daquele curso, a única, é que a professora falava assim, olha, tu não pode dizer para um usuário de droga que é ruim, porque é bom. Bom, nossa, é bom mesmo. Realmente é bom. Se eu vou dizer na hora é bom. Dá resultados maravilhosos em pouco tempo. Se eu vou dizer rápido. Vamos dizer, é o Éden, né? Vamos dizer cigarro, que é a coisa mais comum. Se eu vou dizer pra uma pessoa que fuma, dizer assim, olha, tem que parar de fumar é ruim. Não, fumar é bom, é bom. Habitural ainda. Agora, a gente tem que entender tudo que vem. A testosterona é mais ou menos a mesma coisa. Bom, mas no futuro... Bom, sei lá, no futuro. Hoje a gente não tem estudo ainda, né? Não tem uma dose geral, de sexualidade, eu vou dizer, eu tendo muito, assim, e eu só prescrevi pra 2 pacientes até hoje. Que tiveram uma resposta esplêndida, assim, ó, foi, exato, foi bem indicada. Só. Mesmo as que vêm usando, às vezes elas vêm usando, né? Vêm de outros médicos, vêm usando, elas daqui a um pouco chega lá por um tempo e fala assim, doutora, tô vendo que não faz mais tanto efeito, claro. Aí tá usando testosterona, mas o marido é um lixo. Não era exatamente o problema tá horroroso, dela, né? O trabalho é um inferno, tá o chefe podre, chato, tá de cansada. cansado, os filhos estão mal educados, não come direito, não dorme direito, não faz cocô. Tá constipada. Então, assim, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. E tu chega a prescrever o tríbulos terrestres? Não tem tanto também, assim, Porque às vezes elas chegam pedindo. É meio placebão, meio placebão. Elas chegam pedindo, eu queria usar isso aí, que diz que dá um up na vida sexual, que tu consegue malhar melhor na academia. Pode tomar. É caro que nem sei, né? Mas eu usar 2 meses, não caro mais que nem usar. sei, tem que usar uma dose grotesca pra conseguir sentir alguma coisa. Assim, na verdade, mudança comportamental é sempre o que muda, né? Então, assim, quando elas querem usar, eu explico... Isso é uma coisa que demora. Né? Então, primeira coisa que eu pergunto, como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu marido? Como é que tá... Aí elas começam a murchar na cadeira, então, assim, tem técnica, assim, pra melhorar aí. Pra tudo tem técnica, e os brinquedinhos sexuais. Hoje eu vi, eu não cheguei a ir até o final, mas hoje eu vi a Angélica falando sobre uso dos brinquedinhos, né? Dos vibradores após os 50 anos. Eu achei muito interessante a Angélica aqui, né? Que a gente viu pequenininha, né? Aquela coisa bonequinha. Falando de sexualidade, né? Até a Angélica envelheceu, gente. Olha aí, até a Angélica envelheceu, gente. Pegou um táxi e chegou lá. Foi de táxi. A gente tá chegando de Uber. Chegando de Uber. Cara, e tem que falar muito da lubrificação vaginal, né? Ali depois da menopausa, porque olha, é tenso. É verdade. É tenso o negócio. Não só na menopausa, no puerpério também, né? Acho que muito disso também. Né? Porque aí elas têm dor ou se sentem desconfortáveis durante a relação, daí já não tem muita vontade, né? Já vai ali a pau e corda. Aí chega lá um negócio e entra rasgando, né? E tem muitas mulheres que têm bastante vergonha de usar lubrificante. E muitos homens se sentem incomodados. Não deve, exatamente. Sabe? É uma coisa muito... Assim... Porque, assim, ó, a produção da lubrificação... A lubrificação é um reflexo também. Exatamente. Mas, assim, ela é um exudato, na verdade. O que acontece? Posso explicar para as pessoas que não sabem o que é exudato. Exato. Tu tem ali o estímulo, né? Vou dar um exemplo mais prático, tá? Tenho muita vontade de comer lasanha, né? Eu gosto de lasanha, tenho muita vontade. Eu vou dizer assim, vamos comer lasanha. Ok. Daí tu vai lá e tu vai começar a pensar naquela lasanha. Aquela lasanha tu vai começar a salivar, vai começar a dar fome, o estômago vai começar a roncar. Tu vai começar a sentir o cheiro da lasanha, o gosto da lasanha, o queijo da lasanha fazendo, né? Aquele puxa-puxa. E aí tu vai... Quando tu botar na boca aquela lasanha, vai, ai, que delícia aquilo ali, tu vai comer e vai ter uma satisfação e vai ser maravilhoso, né? O sexo é exatamente a mesma coisa. Então, tu vai começar a pensar de alguma forma a acontecer, tu vai, enfim, e consumar o ato, e quando isso acontecer e tu já tiver pensado bastante nisso, teu corpo já vai estar preparado pra isso. Então, tu vai ter, é como tu tá produzindo a saliva pra comer a lasanha. Agora, por exemplo, quando tu não tá com muita fome, mas assim, uma amiga te convida, olha só, vamos comer aqui, olha só, tem uma lasanha boa. Delícia, adoro lasanha, vamos comer lasanha. Senta e come, tu tem saliva, não tem? Tem. Só que quando começa a comer, aquilo vai começar a estimular diretamente as papilas. O gosto vai começar a estimular a saliva vai começar a ser produzida. Tu vai produzir saliva suficiente para conseguir comer aquela lasanha e ter o mesmo prazer.
Sim. A lubrificação é a mesma coisa? Então, tu pode ter a produção tanto por um estímulo cerebral, que vai fazer o teu corpo já ir produzindo antes, quanto um estímulo direto, né? Sim. Então, o estímulo direto, mesmo que tu comece sem lubrificação, é bem comum. Às vezes tem mulheres que falam no consultório, não, doutor, eu começo meio seca, mas depois vai. Porque o estímulo direto também faz. Exato. Então, assim, se tu não tá com a lubrificação adequada, pode usar um lubrificantezinho pra iniciar ali, porque Sim, vai pro ser... início. Pro início pode ser legal. Pra te relaxar, Pra- porque senão... é. O problema é que daí tá ressecado, aí tu te contrai, aí não Exato. libera, né? Então é tudo... Ou então aparece na madrugada lá no meu plantão com a abertura do fundo de saco vaginal. Isso. Amigas, né? bota o lubrificante. É. Bota. Exato. Então não tem problema, não é feio usar lubrificante, não quer dizer menos interesse. Às vezes pode ser menos assim, tá menos estimulada, pode. E também, gente, vamos, todo mundo é adulto, né? Vamos saber a realidade é que nem sempre a gente vai estar com estímulo. Não É, sempre a gente vai estar disposto, né? A criança botou rápido, a criança dormir, vamos lá, vamos tentar. Eu trabalhei o dia inteiro, tô cansada, ou sei lá, qualquer coisa, tô com um problema na cabeça, mas quero namorar ali. Por que não? Sabe? Sim, Então, assim, o estímulo direto também pode provocar lubrificação. E, sim, a gente pode usar um lubrificante antes, então não tem problema nenhum, né? Então, Não, a realidade é que, graças a Deus, tem muita coisa nova surgindo pra nós, mulheres, né? As mulheres estão mais abertas. Sobre os vibradores, né? Ah, olha aí. Isso, a gente tá muito louca, né? Então, suspende o espumante. Vai e volta. Manda suspender o espumante. Vai e volta, ó, tamo no ritmo. Assim, acho que os vibradores, eles estão cada... Eu vou te dizer assim, não sei vocês, mas assim, eu conheci vibrador faz pouco tempo, Muito pouco tempo. E isso que eu sou ginecologista e sexóloga, Exato. né? Então é uma coisa... Então eu imagino que pra população, em geral, é algo ainda muito bizarro, né? E acho que não é tão barato, de fácil acesso no Shopee, também, né? Shopee, pessoal, tem Shopee. Boa. Comprei no Shopee, é muito fácil. Mas aí demora horrores e vai que Não para demora, na não. Não alfândega. demora, Tá não vindo rápido. demora. Tem a empresa de Shopee aqui de São Paulo. Mas enfim... A Mari já sabe todo. Então assim, eu acho que os vibradores, eles têm coisas boas, têm coisas ruins, tá? Isso eu conversei bastante com uma paciente minha, que é até cristã e tal, ela tava toda, ai meu Deus, o vibrador, tá. E ela fez uma reflexão que me fez pensar mesmo. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, né? Sim. Eu acho que o vibrador é uma boa oportunidade. Às vezes tem paciente que nunca tem, por exemplo, um orgasmo com penetração e ela tem orgasmo com toque. Daí ela usa o vibrador e tem orgasmo. Daí ela não tem orgasmo com o marido na penetração e ela acha que isso é um problema. Não, talvez ela não teria da mesma forma. Sim. Mas é uma via de chegar ao prazer. E por que não acrescentar isso na relação? Sim. É uma via, né? Sim. Agora, eu também acho que não dá pra usar o vibrador como via única, porque daí tu perde a questão do relacionamento. Sim. Né? Então, às vezes hoje em dia na nossa vida, que a gente tá muito prática, tá, então tá, nem preciso aí, nem vou investir nesse cara aí, é mais fácil eu ficar com o meu vibrador. Não. Não é por A aí, gente né? precisa de relacionamentos saudáveis, né? Sim. Então, eu acho que tudo na vida, absolutamente tudo, precisa de um equilíbrio. Tem uma medida. Eu acho que né? nada substitui ainda o calor humano, o toque, o abraço, o carinho, Exato, né? exatamente. É uma ajuda, É um uma acessório. ajuda, É um acessório. Então é bem legal que a pessoa pode se descobrir, é bem legal que, enfim, tu não precisa depender do outro somente pra isso, Sim. né? Então quantas e quantas mulheres têm relações sexuais e não conseguem chegar ao orgasmo enfim, o cara termina antes, sei lá, e aí fica, né? Então pode ser uma ajuda, pode ser uma coisa que até vai aproximar o casal, né? Sim. E mulheres também, relacionamento homoafetivo também, então, né? Sim, tem a sim. oportunidade de experimentar novas práticas, né? Sim, que sim. talvez antes não tivesse. Então, é uma coisa legal. Eu acho que tem que avaliar bem para cada relacionamento, né? Sim. Se cabe ou não cabe o uso de um... Mas eu acho que a gente tem sempre que estar com a mente aberta, né? Para isso poder aí. experimentar. Nosso tempo tá terminando, né? Vamos... Sim. Então, só para sintetizar, assim, Mari, eu acho que, né, pela nossa conversa, assim, tem uns pilares, assim, que são autoconhecimento, né? Fundamental. Estímulo, né? Olhar, sentir, né? Cada vez mais, buscar, né? Informações. E ter tempo para isso, né? Não é feio ter tempo, não é feio ter tempo para si, né? E a parte sexual também faz parte da vida da mulher. Conversar com o parceiro. E não ter vergonha de conversar. Não ter né? vergonha de Não ter vergonha conversar. de falar, pô, hoje eu não quero, né? Quem sabe, hoje tá ruim. E se tu fez não, tudo pronto, né? isso, e não deu certo, e tu continua sem desejo, experimenta trocar o parceiro. A Vanessa, o conselho da Vanessa Não, é começa, meio Eu já quase polêmico. fui punida uma vez por causa disso, mas, cara, eu tentei de tudo com a paciente, tudo. E ela, eu não consigo ter desejo. A senhora pensando num outro homem, a senhora consegue ter desejo? Eu consigo. Então, tá aí.
tem que trocar o parceiro. Não, mas ó, então vamos acrescentar aí. Pode ser que ela só pense no outro e funcione com o dela. Pode ser bom também. Não vamos funcionando mais com o dela. Porque dá pra pensar no Brad Pitt. Então troca. Então troca. Porque às vezes ela pensa pensa no Tom Cruise, Tom Cruise, pensa no Tom Cruise. Tom Brady, vamos dar uma passeada, porque não acredite eles que eles não pensam. E ok, eles não e pensam tudo bem. na Juliana Paz. Eu acho até saudável isso, entendeu? Não, mas desde que depois no final acabe comigo, né? Mas tudo bem pensar, não tem problema nenhum. Maricota, muito, muito obrigada por entrar nessa aventura com a gente. Tu sabe que a gente vai gritar outras vezes, né? Estreamos em grande estilo. Exato. Né? E não esquecendo as mulheres, Outubro Rosa, importantíssimo, né? Não só a libido, mas vamos se cuidar, vamos revisar, vamos ir na sua ginecologista. Não esquecer de fazer a sua revisão anual. E nos segue lá no Instagram, no @podestéricas, manda a tua pergunta e sugestão para os próximos temas. E segue a doutora Mariana no Instagram dela. Não, eu mudei. Mudou, né? Tá uma barbada, ginecologia e sexualidade. @ginecologia e sexualidade. Barbada, maravilhoso, super recomendamos. Esse nosso podcast vai estar no YouTube e no Spotify. Nos segue lá, um abraço, grande beijo, até o próximo. Beijo.